Bom dia mais uma vez para você que nos assiste pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso streaming. Obrigado por sua companhia. Bom dia, Dr. Kennedy. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Juliane. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. É um grande prazer estar mais uma vez no Top Saúde com o quadro Corpo e Mente em Harmonia. Isso mesmo, Corpo e Mente em Harmonia. O nome já diz tudo, né? A harmonia entre o corpo e a mente, e tem muita coisa interessante para descobrir o que é que traz essa harmonia. Dr. Kennedy, vamos falar hoje sobre neuróbica. Neuróbica, muita gente acredita que nem saiba o que é, não é? É algo, talvez, não tão comum. O que é neuróbica? O que é que você pode dizer para a gente sobre neuróbica? O que é isso de fato? Neuróbica é a nova ciência dos exercícios cerebrais. São exercícios que utilizam os 5 sentidos para ajudar a desenvolver o nosso cérebro, prevenir a falta de memória, melhorar o nosso raciocínio, em suma, fazer com que tenhamos um cérebro turbinado e saudável. Interessante. Tem a aeróbica e também tem a neuróbica, não é isso? Aeróbica e neuróbica. Isso. Falando com o Júnior um pouquinho antes, ele disse neuróbica, o exercício do cérebro, ele é. Aí eu disse, Ele disse, interessante, tem a aeróbica, a neuróbica, mas para descontrair, vamos falar agora o que a neuróbica, ela tem embasamento científico, Dr. Kennedy? Com certeza. E só reforçando aqui, nós até assumimos esse compromisso de todos os temas que nós apresentamos e os que nós iremos apresentar sempre serão fundamentados na ciência. Então, a neuróbica, sim, tem embasamento científico e nós iremos descrevê-los para vocês. Então, ela tem embasamento científico, é um exercício cerebral que traz inúmeros benefícios, não é isso? Como o cérebro se comporta durante os exercícios neuróbicos? Essa questão do comportamento do cérebro, eu vou te responder melhor a pergunta anterior. Ser mais específico no embasamento científico. Os neurônios, que são as células cerebrais, elas produzem substâncias que alimentam os outros neurônios e fazem com que eles cresçam e aumentem a sua capacidade de se conectar com outros neurônios. É como se fosse um autonutriente. Neurônios produzem essas substâncias que são as neurotrofinas, que são responsáveis por aumentar essas conexões entre os neurônios. Um detalhe interessante é que quanto mais exercícios nós fizermos, mais neurotrofinas serão produzidas, mais os neurônios serão alimentados e mais conexões e mais crescimento e mais bem-estar e mais saúde para o cérebro. Então, a comprovação científica, uma delas é esse ponto da produção de neurotrofinas. Outra parte também é a questão do córtex cerebral. O nosso córtex cerebral, a parte exterior do cérebro, ele é subdividido em áreas específicas e distintas com funções diferentes para regular o mecanismo de funcionamento do nosso corpo e o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. Esses estímulos fazem com que esses bilhões de conexões neurais que existem em nossos cérebros se conectem. Ou seja, nós iremos falar logo sobre essas partes do cérebro, como é que elas se conectam e como é que elas transmitem esse impulso nervoso. Bem interessante, Dr. Kennedy. Vamos falar também sobre o que vai falar como o cérebro se comporta durante os exercícios neuróbicos. O senhor falou do córtex, mas ele transmite o que de fato? O que pode melhorar no bem-estar das pessoas? Muito bem. Como é que o cérebro se comporta? Eu falei aqui do córtex cerebral, que é o centro da nossa aprendizagem, do nosso aprendizado. Funciona assim. Nós temos o córtex pré-frontal, que fica atrás da testa. Nele está as nossas funções cognitivas, o raciocínio abstrato, toda essa parte de pensamento e raciocínio. Existe o córtex pré-motor, o córtex motor, que é responsável pelo movimento e a coordenação dos movimentos, o córtex auditivo, que já o nome já diz, que é responsável pela nossa audição, o córtex visual, o nome já diz, que é responsável pela nossa visão, e outra parte, por exemplo, é o córtex somatosensorial, que é o nosso tato. Então, os exercícios neuróbicos é justamente isso, são atividades que aumentam a quantidade de
sentidos que nós utilizamos durante o exercício. Isso cria novas conexões neurais e, consequentemente, o cérebro se expande, se desenvolve e procura mecanismos de gravar essas mensagens no subconsciente ou, mais especificamente, na memória remota. Falando em exercício, eu sempre vou associar ao exercício corporal, não é? Quanto mais se exercita o corpo, por exemplo, na academia, o músculo ele cresce, ele enrijece, o corpo toma uma forma, digamos que mais bonita, e o cérebro, além de digamos que não ativar, mas aguçar todos esses sentidos, ele pode também ajudar a lidar com problemas, a estudar melhor, a memorizar melhor. Tem alguma ligação? Com certeza. Iremos até dar exemplos de exercícios neuróbicos. Quanto mais nós desenvolvemos o nosso cérebro, mais turbinado ele fica, mais rápido, vamos dizer que até a nossa inteligência aumenta. Porque vamos comparar o cérebro com um computador. O cérebro, ele processa dados. E se nós temos muitas conexões, são bilhões e trilhões de conexões neurais, e elas ativadas farão com que nós tenhamos um raciocínio rápido. O cérebro, ele transforma a energia em pensamento, em sentimento e assim por diante. A energia elétrica que nós temos no cérebro dá para acender uma lâmpada de 25 watts. Então, circula a energia. E essa energia deve circular de maneira livre, rápida, fluindo por todo o cérebro e transmitindo essa mensagem para todo o corpo. Então, exercícios neuróbicos, ele aumentam a longevidade do nosso cérebro, aumentam o nosso raciocínio, previne a perca de memória e outros problemas de saúde, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, o chamado mal de Alzheimer. Dr. Kennedy, ontem estávamos falando sobre as consequências da Covid, né? Estão comparando os problemas cognitivos de pessoas que tiveram Covid com quem já teve um AVC, por exemplo. Problema de memória, dificuldade para raciocinar. Se essas pessoas fizessem os exercícios neuróbicos, poderia talvez melhorar esses sintomas? Com certeza. Pessoas que perderam até movimentos físicos podem melhorar com exercícios neuróbicos. E a parte de concentração, tudo isso melhora com os exercícios neuróbicos. O cérebro vai trabalhar melhor, vai funcionar melhor. Que legal. No bloco anterior, o Dr. Kennedy explicou o que era neuróbico, agora ele vai dar exemplos. Quais os exemplos de exercícios de neuróbico, Dr. Kennedy? Muito bem. Com relação a exercícios, são muito simples. E o interessante seria que nós criássemos o hábito, ou os hábitos, de fazer esses exercícios sempre no dia a dia. Lembrando que, para que esse trabalho fique armazenado na nossa memória de longo prazo, é importante envolver um pouquinho de emoção no exercício, porque ele vai ser gravado com mais facilidade e, consequentemente, seu cérebro terá mais resultados. Então, vamos lá. Você pode... Uma mulher, por exemplo, eu gosto de brincar que na bolsa de mulher tem tudo, não é? Ou quase tudo bem, vamos lá. Então, você pode colocar a mão dentro da bolsa, sem olhar, e você vai tateando o que está dentro da bolsa. Você pode pegar o batom, sentir o batom com sua mão, uma chave, o celular. Você estará estimulando o córtex somatosensorial, que é responsável pelo tato. Então, tem um pouquinho de emoção nisso aí. Você entra em casa à noite e não acende a luz, e vai ali procurando seguir seu caminho sem tropeçar nos móveis. Isso é um exercício cerebral. Fazer coisas que você faz de forma diferente. Você pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, vim para o trabalho por outro caminho. Vim de carro, vim de bicicleta, vim a pé. São formas diferentes de se chegar no trabalho. Então, esses exercícios irão estimular partes diferentes do córtex sensorial, ou do córtex cerebral. Por exemplo, você pode, com os olhos fechados, cheirar uma fruta, para você gravar o cheiro. Você pode, quando está estudando, falar, porque você também está utilizando sua audição para ajudar a gravar o que você está estudando, o que você tem o objetivo de aprender. Você pode colocar um livro ou um texto aí de cabeça para baixo e ler.
está estimulando o seu cérebro. Não sabia que isso era exercício, eu pensei que era coisa de menino mesmo. Porque a gente às vezes tem, quando era criança, quando era jovem, tinha essa mania de, deixa eu ver se eu consigo ler. E também já vi em programas de televisão essa coisa de tentar adivinhar qual é a fruta, qual é o objeto. São exercícios neuróticos, que interessante. Ó, por exemplo, tem várias chaves na casa, porque tem várias fechaduras. Então, você, sem olhar para a chave, você apalpa a chave, você visualiza ela com o tato. Está desenvolvendo o córtex, novamente, somatosensorial. Então, você vai perceber qual é a chave, porque você identifica pela textura. Por exemplo, a pessoa que está sem visão, ela desenvolve outros sentidos. E assim a gente pode compensar uma coisa com a outra. Mas, no caso, o exercício é para fazer com que nós usemos áreas diferentes do cérebro, ou seja, sentidos diferentes no processo de aprendizado e de exercício cerebral. Você pega o caroço de milho, um caroço de feijão, de grão de bico, então você, sem olhar para ele, você sente. Aquilo ali transmite informações para o seu cérebro, mais conexões neurais são formadas e utilizadas nesse processo. Isso vai facilitar o aprendizado. Isso turbina o cérebro. Que legal. Eu lembrei agora de uma propaganda, um vídeo do Dia das Mães, em que pega uma criança vendada e coloca várias mulheres, e ele vai pegando, vai tocando nela, vai sentindo o cheiro, para tentar descobrir quem é a mãe. E a maioria acertava. Pelo menos, acho que o vídeo que eu vi não tinha nenhuma criança que errava. Então, digamos que digamos que é uma neurótica, uma forma de conseguir identificar alguém só pelo tato, pelo cheiro. É possível assim? Com certeza, está estimulando áreas diferentes do cérebro. No chuveiro, por exemplo, você com os olhos fechados, você pega o shampoo, pega o sabonete, você já vai direto onde ele está. Você está desenvolvendo a sua função motora e a pré-motora, porque está coordenando o movimento. Tudo isso ajuda. Sentir as coisas de olhos fechados. Importante também. Interessante. Agora fiquei na dúvida. Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios neuróticos ou tem alguém que possa ter uma restrição e não consiga executá-los? Não, qualquer pessoa poderá fazer, com certeza. De qualquer idade? De qualquer idade. Inclusive, um detalhe muito importante nessa questão do exercício neuróbico é que as pessoas associam que porque a idade já está avançada, vai vir doença, vai vir o esquecimento e etc. É bom não pensar dessa forma. O que vai ser necessário, vai ter outro tópico aí onde nós iremos detalhar isso melhor, o que fazer para melhorar. Mas uma pessoa idosa, ela tem um arquivo de informações que uma pessoa jovem não tem. E se ela cuida bem do seu cérebro, ela vai acessar com facilidade esse grande arquivo de informações, como eu já falei, que um jovem não tem. Uma pergunta. As crianças, se elas começarem a praticar esses exercícios neuróbicos, ela tem uma tendência a ter um cérebro mais estimulado e vai desenvolver melhor outras coisas? Com certeza. E lembrando, sua pergunta é muito boa, a criança vai desenvolver mais, mas para as pessoas de meia idade ou idade avançada, também é fundamental esses exercícios neuróbicos para deixar o cérebro saudável e turbinado. Era outra pergunta que eu ia fazer. As pessoas mais velhas que tendem a esquecer, vem a demência com a idade, os exercícios neuróbicos podem, não sei se barrar, mas pelo menos amenizar esses efeitos? Podem amenizar e também podem barrar. Podem porque barrar, além né? dos exercícios neuróbicos, há outras providências a serem tomadas. Muito interessante. Doutor Kennedy, os fatores negativos da longevidade cerebral é a fonte de longevidade cerebral. Meu Deus, eu estou gaga hoje, tá vendo, Júnior? O senhor entendeu a pergunta, não entendeu? Muito bem. Nós falar de neuróbica significa de falar sobre longevidade cerebral. Então, esses exercícios contribuirão para isso. Mas há os fatores que contribuirão para nós perdermos essa longevidade. Por exemplo, a questão genética contribui muito, mas uma coisa que vai contribuir bastante para você diminuir sua longevidade, ou seja, a vida útil do cérebro, é a própria alimentação. Sua alimentação precisa ter os nutrientes essenciais para que o cérebro funcione bem, trabalhe bem. O cérebro é um computador, o nosso pensamento, as nossas emoções, os raciocínios estão na mente. Então, a mente é o software, o cérebro é o programa. Você precisa cuidar bem do seu cérebro, comer bem, dormir bem, se exercitar, descansar e assim por diante. Então,
São alguns dos fatores. Existem mais. Continua falando aí? Tem tempo? Pode, tem tempo. Então, vamos lá. Um dos fatores que prejudicam demais o cérebro é o álcool. Álcool é veneno celular. Por que é que algumas pessoas com uma pequena dose já estão com a mente bamba, vamos dizer assim? Porque o álcool é veneno celular. Álcool não faz bem à saúde. Se a quantidade de álcool ingerida for pequena e o seu estômago, e lá no estômago o organismo conseguir destruir o álcool, ou seja, simplificar as moléculas do álcool, transformar o álcool em hidroxila, você não terá nenhum problema. Mas se esse álcool for para a corrente sanguínea, onde ele chega causando destruição. E quando ele chega no cérebro, ele destrói os neurônios. As pessoas que bebem muito, elas têm o cérebro menor. Por isso que perde a memória no outro dia. Perde a memória. O neurônio destrói, o álcool destrói neurônios. Então, quem gosta de álcool, porque dá uma certa alegria e tal, é preciso beber com moderação, mas o risco é grande. É o equilíbrio, viu, minha gente? Vamos ter equilíbrio. Que quem começa a beber, doutor Kennedy, se empolga e bebe, no outro dia não lembra de nada. É negócio triste. Quando nós falamos aqui sobre autoprogramação mental, nós falamos sobre a acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória. Esse neurotransmissor é produzido pelo cérebro a partir de alguns nutrientes, ácido pantotênico, vitamina C e colina. A colina, nós citamos que existe em grande quantidade na lecitina de soja, na gema do ovo, no amendoim. Agora, como é que uma pessoa não ingere esses alimentos e o cérebro consegue fabricar acetilcolina? Eis a questão. As células do cérebro são ricas em colina. O que vai acontecer é que, se sua alimentação é deficiente nesse nutriente, seu cérebro vai utilizar a reserva que ele tem. E isso vai promover o envelhecimento de células do seu cérebro, porque elas estão perdendo substâncias de sua composição para poder fabricar uma coisa que é essencial para a sua memória. Então, em vez de deixar seu cérebro utilizar ou tirar de suas próprias células nervosas, é importante você fornecer através da alimentação. Porque de onde tira de uma reserva vai faltar, não é? Vai ter uma deficiência. Aquela célula vai ter problema, vai envelhecer mais cedo. Então, é necessário o consumo desses alimentos. Doutor Kennedy, era outra pergunta, é até referente a outra coisa que falávamos, que é se eu faço esses exercícios neurópicos durante a vida, então eu vou chegar numa velhice totalmente sã, né, mentalmente, memória boa, tudo isso influencia, ou é uma coisa que eu não posso fazer sempre, que tem uma limitação de tempo, eu posso fazer todos os dias? Como é que eu posso fazer esses exercícios neurópicos? Todos os dias, diariamente, você pode inventar sistemas de exercícios. Todos os dias, 24 horas, porque você vai dormir, né? Mas você pode dormir de uma maneira diferente também. Olha aí. Mas, de qualquer forma, isso vai contribuir. Mas, ainda falando sobre esses fatores que irão prejudicar a longevidade do cérebro, existe uma coisa muito importante que mata, nós falamos aqui do álcool, que ele mata células nervosas, mas existe também o excesso de cortisol, que é produzido pelas suprarrenais. O cortisol é o hormônio do estresse. Nós precisamos dele, mas na quantidade adequada. O exagerado é tóxico para os neurônios, porque o cortisol faz o organismo, faz com que se consuma muito oxigênio. Aliás, oxigênio não, muita glicose, que é a energia da célula. Então, cortisol demais, rouba a glicose e ajuda a danificar ou até mesmo matar neurônios. Então, uma pessoa que vive muito estressada, com certeza ela vai ter uma vida útil do cérebro reduzida. Por isso que é importante saber controlar o estresse ou diminuir ao máximo possível as atividades que são estressantes, porque na vida moderna a gente corre muito atrás de dinheiro, vamos dizer assim, de fama, de viajar e de tudo, de trabalhar, e nem sempre aproveitamos a vida. Então, esses fatores prejudicam. E para finalizar essa parte dos fatores negativos para a longevidade cerebral, é a deficiência na irrigação do cérebro. Se você tem um sangue impuro, com muitas toxinas, seu cérebro não irá receber uma quantidade adequada de oxigênio e outros nutrientes para ter um bom funcionamento. E está diretamente ligado também à alimentação, né, doutor Kennedy? Está ligado à alimentação. E para finalizar essa parte aí de alimentação, nós falamos aqui de exercícios, de substâncias que o cérebro precisa, mas tem as substâncias que intoxicam o cérebro,
que podem ser geradas na própria alimentação, que são os radicais livres. Quem estuda bioquímica vê que são substâncias que têm uma carga elétrica ímpar na última camada de elétrons. Então, radical livre é uma substância que vai roubar elétrons de outros átomos ou moléculas do seu corpo. E a molécula roubada fica desequilibrada quimicamente ou eletricamente e envelhece mais cedo. Então, radicais livres envelhecem o corpo e principalmente o cérebro, porque é onde passa o maior fluxo energético do corpo, é o órgão do corpo que recebe mais sangue. Consequentemente, é onde se acumula mais radicais livres. Então, é fundamental saber se livrar deles. Então, fica aí o alerta e o cérebro... A gente, com o corpo... Não tem como ter um corpo são sem uma mente sã, né, doutor Kennedy? Eu acho que é impossível, um depende do outro. Então, é preciso cuidar não só do corpo físico, mas também da mente. O que fazer para ter um cérebro saudável e turbinado? Muito bem. Cérebro saudável e turbinado. Turbinado é para dizer que ele é rápido, que raciocina bem, tem um autocontrole. Você que é estudante, você estuda menos e aprende mais. Então, o que fazer? Hipnoterapia, exercícios neuróbicos, autoprogramação mental. Nós até falamos sobre tudo isso, né? Já. Ter uma boa alimentação para fornecer o que o seu cérebro precisa. Por exemplo, aquele exame iridossomatológico, ele mostra o nível de estresse, mostra a quantidade de radicais livres que existe no seu cérebro. Então, a partir daí, você vai fazer um tratamento, principalmente com alimentos, para tirar essa substância do seu cérebro. Substância, me refiro ao radical livre, que promove o envelhecimento do cérebro. Então, são algumas medidas. Meditação, exercícios físicos e exercícios neuróbicos, hipnoterapia, autoprogramação mental, a consulta iridossomatológica, são exemplos de coisas que podem ser feitas para ter um cérebro saudável e turbinado. Então, gente, vamos também malhar o cérebro, turbinar esse cérebro, como o doutor Kennedy falou, fazer dele mais rápido, mais forte, para que a gente possa ter qualidade de vida também, porque uma mente, digamos, fraca, uma mente debilitada também vai debilitar o nosso corpo. Acho que vamos ter que finalizar por aqui, né, doutor Kennedy? Porque nosso tempinho está estourando, mas quarta-feira que vem tem de novo Corpo e Mente em Harmonia com o doutor Kennedy Costa, hipnoterapeuta master, iridossomatologista. Produção, coloca na tela o @ de doutor Kennedy, porque tenho certeza que quem está assistindo ficou curioso, quer saber mais sobre essa temática, o @Kennedy com 2 N's e Y no final, _Costa, _terapeuta. Lá você encontra contato, né, doutor Kennedy? Encontra seu contato. Com certeza. Lá tem mais informações e temos lá também no Instagram a Academia do Corpo e da Mente, que também trata desses temas. Olha só, tem a Academia do Corpo e da Mente. Tá vendo? Dá para trabalhar tudo junto.